Lançado em 2009 aqui no Brasil, o City não é novidade no nosso mercado. Porém, ele recebeu uma nova geração no final do ano de 2021, maior, mais refinado, mais equipado e tem inclusive essa versão Touring com a missão que é sim novidade, que é ocupar o lugar das antigas versões de entrada e intermediária do Civic brasileiro, que não existe mais entre nós. Missão difícil, então agradeço muito pela atenção, pela disponibilidade do time de frotas da Honda para a gente poder esmiuçar hoje a versão sedã Touring do Honda City 2022. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O City foi lançado no exterior nos anos 90, mas aqui no Brasil apareceu só em 2009, recebendo uma nova geração em 2014 e essa terceira geração no final de 2021, com vendas no começo de 2022. Aqui a gente tem a versão sedã, como a gente está vendo, mas a grande novidade nessa linha City é a versão hatch, que vem para o lugar do também falecido Fit. Mas isso é uma história para outro vídeo, né? Enfim, o City cresceu, como a gente vai ver daqui a pouquinho, continua com motor 1.5 e câmbio CVT, continua com versões um pouquinho parecidas, mas esta versão Touring é novidade. Então, o que a gente tem hoje na linha? Pro sedã, as versões EX, EXL e Touring, e Pro hatch apenas as versões EXL e Touring. Todos estes carros, todas estas versões, sempre com motor 1.5, 16 válvulas e o câmbio CVT de 7 marchas. Então é um conjunto único de motor, independente da versão de acabamento que você escolha. Como é tradicional na Honda, sempre com pacote fechado, então você não consegue colocar absolutamente nenhum opcional no City que você vai ver aqui hoje. Tudo que você está vendo é de série. Apesar de ter crescido, o City continua sendo um sedã compacto, com 4,55 m de comprimento, 2,60 m de entre-eixos, 1,48 m de altura e 1,75 m de largura, sem contar os espelhos retrovisores. Como é normal nessa categoria, suspensão na dianteira McPherson, na traseira eixo de torção, e aqui freios a disco ventilados e lá na traseira freios a tambor. Para um carro que pesa um pouquinho menos de 1.200 quilos, faz sentido. Eu estou dizendo isso porque aparece sempre, né, alguém comentando que é um absurdo um carro ter freios a tambor na traseira. Aqui, como a gente vai ver andando, não existe deficiência de frenagem, mas é sempre importante deixar isso bem claro. Uma coisa antes de entrar aqui no capô. O balanço dianteiro é bem longo. O balanço traseiro também é bem longo. O que é o balanço, né? A distância do centro da roda até a ponta do para-choque. Mas eu pessoalmente não tive grandes problemas aqui com valetas, não. Óbvio que você não passa como um SUV ou uma picape grande, né? Você pode passar chutado, mas realmente não tive nenhuma dificuldade em relação a isso. Pelo entre-eixos longo, talvez você tenha que ter um certo cuidado em rampas de garagem um pouquinho mais maldosas. Mas em relação a isso, realmente tive uma facilidade até maior do que o esperado. E vamos lá aqui debaixo do capô, né? O que a gente tem? Más línguas diriam que a gente tem o mesmo velho motor 1.5, que a Honda é mão de vaca, que isso aqui deveria ser turbo, que eles foram muito conservadores e não sei o quê. Enfim, na antiga geração do City e também no falecido Fit e também no WRV, a gente tinha sim um motor 1.5 da linha L15A. E aqui a gente tem um motor 1.5 da linha L15B. Ou seja, a gente está falando de uma evolução em termos de propulsor, né? O que a gente tem agora que é novidade para a versão 2022 do City, seja o hatch ou o sedã, que lembrando, são sempre equipados com o mesmo conjunto mecânico. Motor 1.5 sim, mas agora com duplo comando de válvulas. Antes era o motor de comando único. As válvulas de admissão têm variação de tempo e também de abertura, que é uma grande sacada da Honda. E o coletor de admissão também tem variação do seu curso. Então, um caminho mais longo para torque, um caminho mais curto para potência.
Mas e de potência? O que a gente tem, afinal de contas? São 126 cavalos de potência, 6.200 giros por minuto. Apesar de ser um motor de curso longo, a potência vem num pico mais alto. E de torque a gente tem 15,5 com gasolina e 15,8 kgfm com álcool a 4.600 rotações por minuto. Como o motor tem todos esses sistemas de variação de válvulas e coletor que eu comentei, boa parte dessa potência, desse torque, ele vem para giros mais baixos que a gente vai ver enquanto estivermos andando no carro. Mas uma grande novidade que a gente tem aqui também é o sistema de injeção direta, que permite uma queima mais eficiente, especialmente em rotações mais altas e cargas mais altas, né? Então aqui você tem a mistura sempre injetada direto na câmara de combustão, o que elimina inclusive a necessidade de ter qualquer tipo de pré-aquecimento do combustível ou um arcaico tanquinho de partida a frio, que já não existe mais nos carros, né, após a Proconv L7. Então o motor, sim, muito moderno, não tem o turbo. Muita gente com certeza vai falar, deveria ser turbo, mas aqui atende mais do que bem. Como vocês viram, quase 130 cavalos, um carro de pouco menos de 1.200 kg. Totalmente em alumínio, bloco cabeçote Carter. E como é típico na indústria japonesa, oriental, né, e muita gente prefere, a sincronia das polias dos comandos de válvula e do virabrequim é por corrente. Como é um novo carro, o interior também é totalmente novo, mas se percebe que ele ainda tem cara de Honda. Nada fora do comum nisso, né? O que é muito bom para muita gente, especialmente para quem já é um comprador fiel da Honda, né? Então o que a gente tem aqui? Um painel agora com uma disposição mais horizontalizada assim, que aumenta essa percepção de espaço, ainda com essas saídas de ar na vertical. A gente tem uma central multimídia de 8 polegadas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente tem um painel parcialmente digital com tela de 7 polegadas, que a gente também vai ver daqui a pouquinho. São grandes novidades aí para o City, né? Eram itens que não existiam antes, o painel digital aqui especialmente. E a gente tem um interior mais bem pensado em termos de porta-objetos do que era o antigo City, né? É normal notar essa evolução nos carros. Então, olha, a gente tem um bom porta-objetos aqui que você pode colocar a carteira. Aqui na frente, por exemplo, nós temos um pequeno nicho que você pode colocar, por exemplo, a chave do carro, que é presencial. Então, aqui tá vendo? Você pode deixar ela. Dois bons porta-copos aqui, num tamanho legal. Eu gostei muito desses porta-objetos aqui, olha. Você pode colocar o celular, tá vendo? Ele fica bem colocadinho. Tem um para o passageiro e um para o motorista. Então, um lugar fácil para o celular. É um carro de fácil entendimento, né? Os comandos estão onde você espera. O do ar-condicionado aqui, felizmente, não é touchscreen. Então, a gente tem, olha, comandos com uma precisão de resposta muito boa. Escuta o Tec-Tec. Tá vendo? Isso aqui é muito bom. Isso aqui dá uma boa impressão de qualidade construtiva. A gente tem uma tomadinha 12 volts, a gente tem duas tomadas USB, a gente não tem tomada USB-C aqui, mas a gente tem uma tomada USB-A para carregamento mais rápido, né? Então ajuda um pouquinho. E a central tem um espelhamento sem fio, como também veremos, mas não existe aqui nenhum espaço para carregador por indução, né? Então talvez seja algo que possa surgir no futuro aqui para a linha City. Falando em comandos, no volante a gente tem os comandos de som, telefonia, né? Você pode atender, passar os comandos de voz, passar a música, e também do piloto automático, que é adaptativo, e do assistente de permanência em faixa, aqui do lado direito do volante. Na hora que estiver andando, fala um pouquinho mais sobre os itens de ADAS, né? DAS que esse carro tem. A gente tem agora também, como eu comentei, um painel que é parcialmente digital. Então aqui do lado direito, o que você vê é um velocímetro real, físico, e do lado esquerdo a gente tem uma tela de 7 polegadas, né? Você configura, né, essa tela através do volante. Então na primeira visualização a gente tem o conta-giros, né, o tacômetro puro e simples, como você está vendo ali. E aqui pelo volante você comanda quais outras visões você quer deixar ali nessa tela, né? Então, olha, você pode deixar alcance e consumo, aí com medição A e B, com conta-giros ao fundo.
você tem de velocidade média e tempo também A e B. Você zerou um, você zera os outros também, então você não precisa passar um a um. O medidor de força G, que até é peculiar num carro de proposta familiar, né? Uso dos cintos de segurança em todos os assentos, então acho isso bem legal. Configuração das assistências de segurança, então você pode ligar ou desligar, né? Então aqui no caso, por exemplo, atenuação de saída de faixa, né? Ele corrige e centraliza. E também a frenagem de emergência, o AEB. Configurações, né, do veículo, então resetar o calibrador do pneu, configuração de assistência motorista, do painel, personalização do que você quer ver aqui nesse painel, né? Então você pode tirar velocidade média e consumo e alguma advertência que o carro precise te dar, né? Aqui no caso porta aberta e para ligar o motor, né, instruindo como se faz. É um painel ok. Profundidade de preto ok, brilho ok, contraste ok, não senti nenhuma dificuldade de visualização aqui nesses 7 dias que a gente ficou com o carro, mas é um painel só parcialmente digital, né? Então dá uma impressão visual legal, mas ele não tem grandes opções de personalização como a gente vê em outros carros aí que possuem painel digital. Então atende o objetivo bem na escola japonesa, né? Atende sem excessos, mas aqui um painel claro e sem grandes problemas de utilização. Pena que a gente não pode dizer o mesmo da central. Se essa central aqui aparecesse lá no Pimp My Ride Brasil com Jimmy do Matanza em 2005, eu não ficaria surpreso, porque ela realmente tem uma interface bem antiga. Olha, rádio, por exemplo, né? Eu não preciso nem dizer muita coisa, dá para perceber como ela tem cara de ser algo de outros tempos. Mas, como eu disse, ela tem sim espelhamento sem fio por Android Auto e Apple CarPlay. Mas, lembrando, não existe carregador por indução. Então você fica livre sim dos fios para espelhar, mas não fica livre deles para carregar. E falando em espelhamento, eu usei do meu celular nesses dias. Eu tenho um iPhone XR, então usei o Apple CarPlay. Mas infelizmente, seja com ou sem fio, em alguns momentos essa central não espelhou meu celular. Não entendi porquê, sem aviso aparente. Desliguei o carro, liguei de novo e voltou a conectar. Mas não deixa de ser estranho, especialmente considerando a conexão com cabo, né? Infelizmente anda sendo recorrente nessas centrais, em todas as marcas. A gente vê essas falhas de conexão nos veículos mais novos. Então é um ponto negativo aqui no City, mas também um ponto negativo que já apareceu em outros carros. É uma central sem muito o que mostrar, tá vendo? Tem algumas configurações aqui mais básicas, mas o que é muito interessante que ela faz é apresentar a imagem das câmeras aqui do Lane Assist, Lane Watch, melhor dizendo, né? Você pode ligar a câmera apertando na ponta aqui da alavanca de seta, ou quando você dá a seta para a direita, né? Existe a câmera só na direita, ele liga a câmera, né? Então isso aqui é bem legal, facilita para trocar de faixa. A gente tem até algumas linhas de referência, tá vendo? Não é uma câmera de definição muito boa. Eu me lembro de já ter visto esse recurso no Civic de 10ª geração. E se eu não me engano, a câmera deles é melhor do que essa. Mas aqui cumpre o objetivo, né? Realmente, para uma troca rápida de faixa ali, olhar para ter uma noção espacial do carro que está ao lado, ela atende muito bem. Mas vamos lá, voltando aqui para a ergonomia. O que a gente tem em termos de banco? Olha, é um banco muito bom mesmo. Reparem como ele apoia muito bem as coxas, é um banco comprido, é um banco com apoio lateral legal também, sendo um banco, né, de couro, corino, vinil, ele escorrega um pouco mais, mas tudo bem. O apoio de cabeças não me empurrou muito para frente, e aqui a gente tem regulagem de altura, a gente tem regulagem do encosto por pontos pré-definidos, então olha, tá vendo, ó? Travou, 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 travou. Então não é aquele ajuste por roldana que já está caindo em desuso. E aqui a gente tem regulagem de altura do volante e de distância do volante. Só que eu achei essa regulagem de distância um pouquinho limitada, tá vendo? Olha, eu gostaria que esse volante chegasse mais perto do que ele chega. Então nesses dias que eu fiquei com o carro, eu senti uma certa dificuldade para me encontrar aqui, apesar desses ótimos bancos. Então aqui, por exemplo, eu estou com o volante o mais próximo que eu consegui deixar. Mas eu gostaria que eu tivesse um pouquinho mais assim,
meus braços ficarem um pouquinho mais próximos. E na dúvida, né, eu puxei esse banco um pouco para frente, só que aí eu fiquei na distância certa do volante, fiquei na distância errada das pernas, enfim. Tive uma certa dificuldade para me encontrar aqui. Então é muito importante, se você estiver considerando um City, senta nele, anda nele e vê se ele oferece o encaixe perfeito para o estilo de direção que você gosta, né, para a posição de dirigir que você gosta. Então é importante dizer isso. Mas essa é uma observação pessoal, em termos de posicionamento aqui eu não estou absolutamente nada errado, tá vendo? Tudo certo aqui, só gostaria realmente desse volante um pouco mais próximo, e é uma impressão que outras pessoas que andaram no carro também corroboram, né? Então não é uma coisa tão pessoal assim, por isso achei importante fazer essa observação. Em termos de acabamento, bem, é um carro muito simples. A escola japonesa realmente é mais simples, mais austera, né? Então a gente não tem grandes arroubos aqui, olha. É plástico, sim, é plástico. Aqui a gente tem um plástico de textura mais lisa, aqui a gente tem um plástico em textura de pele, aqui a gente tem um plástico black piano, mas muito inteligentemente a Honda lançou mão aqui de uma pequena faixa revestida no mesmo material dos bancos e na mesma cor dos bancos, olha. Então dá um efeito visual muito bonito. Reparem, ele é um pouquinho espumado também, então dá uma boa impressão. E a gente vê esse mesmo elemento aqui no console central, olha. Aqui ele não é espumado, tá vendo? Aqui ele é plástico, mas ele passa a mesma impressão de textura dos bancos e desse enxerto, né? Então realmente é uma combinação de muito bom gosto. Eu gostei aqui desse preto com black piano, com esses bancos claros e com carpete escuro, né? Carpete claro é sempre um ponto um pouquinho problemático. Mas, para quem for apertador de painel, já saiba, aqui você não vai ter o soft touch. E, ressaltando mais uma vez, não acho que isso seja um problema nessa categoria de sedãs compactos. O que eu acho que é um problema nessa categoria de sedãs compactos é que aqui a gente não tem luz de cortesia. Olha, realmente é estranho para um carro aí que já passa dos 130 mil reais. A gente não tem luz de cortesia nem no porta-luvas, tá vendo? Então eu não vou falar nem que, né, da tampa amortecida, que também não é padrão dessa categoria, mas ele não tem nenhuma luz aqui. Ele realmente deixa a desejar nisso. E mais um carro para coleção de carros recentes que não tem regulagem de altura do cinto, né? Realmente é bem peculiar. Mas aqui pelo menos eu não tive problemas com essa posição do cinto. Olha, vou colocar ele aqui. Não ficou pegando no meu pescoço não. Ele passou no lugar certo, que é exatamente no meio do ombro. Mas, mais uma vez, não deixa de ser uma ausência muito estranha para um carro nessa faixa de preço que tem essa missão do City. E aqui atrás um espaço simplesmente admirável. O City não é o sedã compacto com maior entre-eixos, né? Ele tem 2,60, lembrando, e se eu não me engano acima dele a gente tem o Virtus com 2,65, mas ele definitivamente não é o carro com maior entre-eixos, mas curiosamente ele é o carro com maior vão para as pernas, né? Aqui a gente chega a ter um vão de 100 centímetros. E o porquê disso? É questão de packaging, né? Como que o carro ele é montado dentro do que ele tem de espaço disponível. Então olha, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura. Eu vou ficar o mais ereto possível e daqui a pouquinho vocês vão ver um problema em relação a isso, mas bem, olha o espaço que eu tenho do meu joelho para o encosto. Eu tenho quase 2 palmos aqui. É muito, muito espaço. Sobra espaço pra caramba. E mesmo se este banco estiver recuado ao máximo, ainda sobra muito espaço. Cerca de 1 palmo, até um pouquinho mais do que isso ainda. Então aqui espaço para pernas definitivamente não é um problema. O espaço para o pé não é tão bom, porém, porque o City tem um banco que não é exatamente muito alto e aqui embaixo, tá vendo? A gente tem essa curvatura, que é onde está o tanque de combustível, né? Então você perde um pouquinho de mobilidade aqui, olha. Meus pés aqui, eles estão presos debaixo do banco. Mas eu tenho espaço para mexer aqui para os lados. O túnel não é plano, mas ele também não atrapalha muito. Então tá vendo? Olha, fica ok aqui se tiver um terceiro passageiro em termos de
de túnel central, apesar do formato do banco, né, ser mais convidativo para apenas 2 passageiros aqui atrás, e muito disso por conta do apoio de braço que a gente tem aqui. Posso estar enganado, mas até onde eu me recorde, isso aqui é uma exclusividade do City nessa categoria, né? Então, muito bom. A gente tem um porta-copos maior, um porta-copos menor. Isso aqui é bem legal se você precisar fazer uma viagem longa, enfim. As pessoas aqui de trás vão bem acomodadas. Vão bem acomodadas também porque a gente tem 2 saídas de ar aqui individuais. Tem um comando para fechar elas, né? Então, legal. E aqui a gente tem uma tomada 12 volts. Seria melhor se fosse uma tomada USB, né? Afinal de contas, né? Cabo todo mundo tem, seria só ligar, mas também não é nada que seja lá um grande problema. Acabamento segue o mesmo padrão da dianteira, o mesmo bom padrão, né? Então, plástico duro, sim, mas olha, aqui na porta a gente tem um revestimento em vinil da mesma cor dos bancos e toda essa parte branca que você está vendo, ela é espumada, então é muito agradável aqui, você pode ficar com o braço apoiado por longas viagens, isso não vai ser um problema. Inclusive não me lembro de outro carro nessa categoria que tem esse revestimento, o Virtus não tem, o Onix definitivamente não tem, se eu não me engano o HB20 também não tem. O Cronos eu acho que ele tem uma parte em tecido, mas não é tão bem espumado assim. Então dá uma impressão legal, né? Afinal de contas é um ponto de contato das pessoas. 2 bolsos porta-revista. A gente não tem nenhuma luz aqui, mas a gente tem uma luz logo aqui na frente, então ela funciona, né, para os passageiros dianteiros e também traseiros. A gente tem 4 alças de teto, 2 aqui, 2 lá na frente, com um retorno suave, com um pequeno gancho aí para pendurar a roupa. E aí você vai pensar, então aqui atrás está tudo ótimo, né? O carro é muito bom. Sim, o espaço para as pernas é muito bom, é um lugar bem agradável de modo geral, mas tem uma questão. Voltando a me corrigir no banco, reparem, olha o espaço para a cabeça. Minha cabeça aqui, eu cheguei a empurrar, né, o revestimento do teto. Então esse aqui realmente deixa a desejar, olha. E eu não sou uma pessoa alta, sou uma pessoa de estatura totalmente mediana, tá vendo? Então você tem que escorregar um pouquinho para ficar um pouco mais confortável em termos de espaço para a cabeça. Felizmente, por ser um carro espaçoso, né, você não chega a ter um problema em relação a isso. Os bancos também ajudam, né, são longos, mas tem um outro detalhe aqui que infelizmente está virando padrão não só nessa categoria, né, no mercado, que são os apoios de cabeça integrados ao banco, tá vendo? Não são apoios reguláveis. Olha, o Versa já é assim, o Jetta já é assim, a próxima versão do Polo, lançada agora no segundo semestre, também vai ser assim. E isso é um corte de custo puro e simples, né? Sendo bem prático, é algo que atrapalha? Não, definitivamente não atrapalha. Olha, o apoio de cabeça continua cumprindo a sua função sim. Em termos de visibilidade, esse central aqui ele é um pouquinho mais achatado, então não chegou a me atrapalhar muito, mesmo com essa inclinação do vidro de sedã. Mas para quem gosta de carro e gosta de notar o refino nos detalhes, realmente é um detalhe que é um ponto, né, que chama atenção negativamente. Mas eu acho que, enfim, para o público que é um veículo de A, B e não é tão fissurado assim, é um detalhe que vai passar batido. A pessoa realmente não vai notar que esses apoios são integrados aos bancos. E para arrematar o ponto aqui atrás, a gente tem um carro de 6 airbags. Então, os 2 airbags dianteiros, os 2 airbags laterais e os airbags de cortina, que vem até aqui atrás. Então é um bom veículo em termos de segurança, com esses airbags e os sistemas de assistência à condução, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes de falar do porta-malas do City, eu não posso deixar de comentar dessas lanternas traseiras que lembram e muito da BMW Série 3. Realmente é incrível. Se eu olhar só assim com viseira de cavalo, parece que eu estou olhando pro sedã da marca alemã, né? Então, só uma curiosidade aí. O City ganhou muito em porta-malas, importante deixar isso claro. Antes a gente tinha um carro ali que ficava na faixa de 460, 480 litros, e agora a gente tem um porta-malas de 519 litros. Ele fica ali no topo dessa categoria, junto de Virtus e Cronos, que também ficam nessa faixa dos 520 litros aí, com uma diferença aí de 5 para mais e para menos, que, bem, não é nem a margem de erro do Ibope, né?
Então o porta-malas, olha, revestido em feltro, sim, um feltro bem simples, com batente em plástico. A gente vê esse mesmo feltro aqui na tampa, poderia ter um puxador, né, seria melhor. E o step vem aqui por baixo, tá vendo? Um detalhe interessante que eu me lembro de ter comentado no vídeo do Voyage. Reparem como o step ele é bem distante aqui do batente do porta-malas, né? Então você tem que entrar lá para pegar ele. Isso é bom quando você pensa em distribuição de peso, então peso mais centralizado melhor para o comportamento do carro, né? Não fica aquela traseira tão viva, o que é um problema para quem for motorista mais leigo. Mas na hora de trocar um pneu, se você for mais velho ou tiver algum problema de coluna, qualquer coisa, enfim, não vai ser tão legal. Talvez você xingue a família de alguém, né? Mas, para facilitar outra operação, nós temos aqui, olha, pequenas alavancas que destravam o rebatimento dos bancos. Então, olha, destravei eles aqui, tá vendo? E agora a gente vai lá deitar os bancos para a gente dar uma olhada como que fica o espaço com eles rebatidos. Olha, são bancos bipartidos. Então, destravei, o cinto prendeu um pouquinho, mas olha, você pode deitar 70% desse lado ou 30% daquele lado, né? Então, dependendo do que você for levar aí, você ganha um espaço longitudinal melhor, né? É algo bom de ver nos sedãs, né? Já está se tornando padrão, mas há algum tempo que... enfim, há algum tempo os carros não ofereciam isso nesse tipo de carroceria. E um detalhe muito interessante é que, olha, aqui nas laterais a gente tem um revestimento fazendo um prolongamento dos bancos. Então, aqui, tá vendo onde meu dedo tá? É onde o encosto acaba. Mas aqui a gente tem esse prolongamento que dá uma sensação agradável ao entrar e sair do carro e também de um banco que te abraça na hora que você está sentado aqui, né? Então, isso é um detalhe de acabamento bem legal e que, felizmente, a Honda lançou mão aqui no City. Partida no City por chave presencial, que também destrava as portas, né? Detalhe interessante que você pode inclusive fazer a partida remota do motor segurando o botão aqui na chave, né? Então, legal aí para deixar o carro com o ar-condicionado ligado, ar quente, enfim, o que você achar necessário. Um detalhe interessante também é que o botão, a iluminação do botão, né, de partida, start-stop, ele fica pulsando, né? Então é uma coisa tipo uma máquina orgânica, né, se é que isso faz sentido, chamando ali para ser usada. Mas vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui com o City. Eu vou zerar o consumo agora, para a gente falar no final do nosso passeio quanto que esse carro gastou. E aproveitar que a gente está começando aqui, vocês devem ter notado que o diâmetro de giro dele é bom, né? São 10,6 metros. Eu tenho uma referência já da garagem de casa, né? Alguns carros saindo do último andar, eles têm que fazer a manobra mais de uma vez para pegar de uma rampa para outra. Nesse daqui não. Nesse daqui ele consegue fazer esse giro e ainda sobra espaço, né? E ainda falando um pouquinho de direção, aqui a gente tem assistência elétrica, como já é um padrão de mercado, né? Na Honda não poderia ser diferente. Com uma calibração aqui de esforço bem leve, uma direção muito leve em manobras. Ela continua sendo leve em velocidade, não de maneira negativa, ela ganha um pezinho legal aí, mas realmente não é aquela direção que pede um grande esforço. E também não é aquela direção com a centragem muito nervosa. A gente vai fazer uma curva aqui de esquina agora e vocês vão conseguir observar isso. Mas ainda não é uma direção tão positiva de centragem como o da Peugeot, por exemplo, né? Que é uma boa referência que passou recentemente. Olha, vou soltar... Voltou bem, mas olha, na hora que você puxa, ele não necessariamente volta muito rápido, né? Mas muito melhor do que antes.
E é uma direção também que, apesar desses pneus bem baixos, né, medida 185/55 aro 16, que como a gente vai ver daqui a pouquinho, tem um impacto aí no comportamento da suspensão, não é uma direção que transmite muito do piso para o volante. Então, interessante notar o trabalho aí de isolamento de vibrações que a Honda fez. Vamos aproveitar esse trechinho aqui para mostrar o desempenho do carro. Vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Esse CVT disparou o giro lá para cima. Olha, é um motorzinho que berra, né? Vocês notaram aí. Mesmo com a coluna A e B preenchidas, né, em espuma, uma novidade aí para essa geração, o ruído do motor, nesse tipo de situação, invade bem a cabine, né? Então, o ruído do motor e também o ruído da transmissão CVT, que nessa situação de pedal aberto ao máximo, né? TPS 100, a borboleta aberta 100%, bem, ele funciona com uma variação que muitos chamam de simulação de marchas e outros chamam de marchas reais, só que virtuais, né? Que história maluca é essa? Bem, o fato é que nós não temos aqui marchas por engrenagens, nem a primeira marcha, como acontece nos câmbios da Toyota, que a gente tem o CVT da Honda, com 7 marchas que são definidas pelos pontos de variação das polias, né? Então, com o pé embaixo, ele faz o que a Honda chama de step shift. Então, são 7 marchas com suas respectivas variações, andando normalmente, né? Na maciota aqui, sem muita demanda, ele se comporta como um CVT clássico. Então tá ali sempre ao redor de 1.000, 1.500, 2.000 rotações por minuto, aproveitando da potência que esse motor tem baixa. Eu geralmente não gosto muito de transmissão CVT, aquela sensação de estica, né, de motor vai e carro fica. Não é algo que me agrada, mas aqui nesse CVT eu gostei muito da maneira como ele está casado com o motor, né? Então ele aproveita bem da elasticidade que esse motor tem. Então lembrando, são 120 cavalos lá, mais de 6.000 giros. O pico de torque vem a quase 5.000 giros. Mas como a gente tem variação de tempo e abertura do comando de válvulas de admissão e do coletor, a gente tem uma boa potência em baixa. E o câmbio aproveita disso. Então é um carro que na maciota você consegue ganhar velocidade ali em vias expressas e urbanas, ficando na casa de 2.000 giros, sem dificuldade absolutamente nenhuma. Mesmo em subidas, enfim, situações que exigem um pouco mais. E nesse tipo de situação aqui agora, por exemplo, motor funcionando ali bem na maciota, bem tranquilo, ali na casa de 1.000, 1.500 rotações por minuto. Então é um câmbio que conversa bem com o motor, né? Eles estão muito bem casados. É um carro que passa uma grande sensação de conforto, isso também por conta do ajuste de suspensão. Então olha, em um teste cego, eu diria até que eu estaria num carro da Volkswagen, dos mais recentes. E por que isso? Os amortecedores são bem macios em movimentos longos, como a gente vê na Volkswagen desde o lançamento do Polo. Então, naqueles pisos ondulados e remendados, é um carro que traz uma sensação bem legal, que não é exatamente de tapete voador, mas que te isola bem, né, do piso externo. Mas aqui, como é típico da indústria japonesa, com a percepção de coxins pequenos, então em pancadas mais rápidas você vai escutar mais, você vai sentir mais. E aqui com o agravante desses pneus de medida bem ousada, vamos dizer, né? A gente tem um pneu 8.5, não é um pneu largo, mas sinceramente aqui não acho que seja necessário mais pelo objetivo do carro, pelo comportamento do carro e pelo desempenho do carro. Mas é um pneu 8.5 de perfil 55, então é um pneu bem baixo, fica um pouquinho acima ali dos 100 milímetros de altura de flanco, com rodas aro 16. E o que isso significa nessa buraqueira aqui de São Paulo? É um conjunto de roda pequeno até, o que
Ajuda em consumo, porque a inércia desse conjunto é menor, então o carro vai girar mais solto, é um ponto positivo. Mas por ser um pneu baixo, como a roda menor, tem buraco que você vai sentir muito, né? Então a pancada vem de uma maneira que assusta, justamente pela essa baixa capacidade de absorção desses pneus. E considerando também que aqui a calibração padrão para essa medida de pneus já é um pouquinho mais alta. Se eu não me engano, aqui na frente é 34 e ali atrás é 33, alguma coisa assim, né? Que também é legal pensando em consumo, também é legal em desempenho, também é legal porque te dá uma proteção, né, das rodas por conta dessa medida menor, mas também não ajuda em termos de absorção desses impactos, né? Então, enfim, é um carro que roda bem confortavelmente, sim, na maior parte dos cenários, mas em caso de pancadas mais bruscas, bem, é importante ter em mente que o City definitivamente não é expoente nisso. Em termos de acelerador e freio também, tudo muito redondinho aqui. A maior parte do tempo eu usei o modo Econ, né, que é o modo econômico. Agora eu estou andando com ele desligado. E sinceramente, eu não notei muita diferença entre eles. Óbvio que se eu ligar aqui agora, eu vou sentir um pouquinho mais. Tá vendo? O carro ele começa a reagir de maneira um pouquinho mais suave, você precisa dar mais pedal. Mas mesmo no modo normal, é um pedal de acelerador que não é muito bravo. Eu gosto muito disso. É um pedal bem dosado, bem progressivo. E o freio também muito bem dosado. Eu não precisei fazer nenhuma frenagem de emergência, mas rodei dentro da cidade, peguei estrada, não senti nenhuma deficiência aqui em momento absolutamente nenhum, mesmo com este tambor na traseira, né? Então, neste ponto aqui, fica tudo ok no City. Outra coisa também que agradou bastante pela boa calibração são as assistências de direção, né? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que a gente vem notando na indústria de modo geral, né, um refinamento cada vez maior, uma precisão cada vez maior nesses assistentes, e aqui felizmente o City é um bom exemplo disso, né? Então o ACC funciona muito bem. Em alguns momentos eu senti que ele freia e acelera de maneira um pouquinho mais brusca do que o ideal. Seria legal se existisse uma maneira de calibrar essa resposta do ACC, como existe na Volkswagen, por exemplo. Mas ok, funciona bem. O AEB, não notei em momento absolutamente nenhum um alerta desnecessário, uma atuação desnecessária, como eu já notei nos carros da Fiat e da Jeep. Então, muito bom. O sistema de centragem de faixa também funciona muito bem. Você ativa o ACC e o sistema de centragem aqui pelo volante. Então, ok. O assistente de farol alto funcionou em poucas ocasiões comigo, né? Só em um momento que eu peguei estrada de noite, mas também funciona bem. Faróis, inclusive, que são de LED por refletores, mas também agradaram mais do que nos carros da Fiat e da Jeep, por exemplo. É um conjunto que convence bastante. E para encerrar, falando de consumo. Eu não consegui fazer viagem longa com esse carro, mas consegui pegar um trecho de estrada. E o carro agradou muito em consumo, seja em uso urbano pesado, uso urbano leve, marginais ou estrada. Já adianto isso. Se alguém te falar que o City é um carro econômico, essa pessoa está mentindo, porque ele é um carro muito econômico, extremamente econômico. Mas em números, vamos lá, o que esse carro fez? Em trânsito muito, muito travado, digo de velocidades médias de 10, 15 km por hora, é um carro que ficou na faixa dos 7,58 km por litro. Então, para esse tipo de situação, é um consumo muito bom. Em ruas de bairro, avenidas com trânsito, mas sem ficar parado, fluindo um pouco melhor, ao redor de 12,5, 13 km por litro. Número também muito bom, lembrando, tudo isso sempre com gasolina, que foi como a gente recebeu o carro da Honda. Em vias expressas, avenidas de 50, 60, sem muito sinal, fluindo melhor,
16 km por litro. Agora pensando nos números de estrada, né? Andando a 110, lembrando, com ACC 17,5 km por litro, perdão, 18,5 km por litro, e andando a 120, 17,5 km por litro. Ou seja, mesmo com este tanque aqui pequeno de 44 litros, a autonomia com gasolina não vai ser exatamente um problema, né? De 44 litros de tanque você pode fazer você pode fazer viagens longas aí sem precisar ter preocupação de parar toda hora. Então é um ponto, né, esse tanque pequeno, mas definitivamente não atrapalha em autonomia. E bem, depois de 7 dias com o City Sedan Touring 400 km rodados, o que se destacou como ponto positivo e negativo aqui no sedã compacto da Honda? Bem, 3 pontos positivos me agradaram bastante nesse carro. O primeiro deles eu vou colocar como o conjunto mecânico. É um motor, como vocês viram, muito eficiente, especialmente em consumo, que puxa muito bem um carro que é grande, mas não é tão pesado, com uma transmissão CVT que quem já acompanha o canal sabe que não é a minha preferência, mas aqui está muito bem acertada, calibrada de uma maneira que consegue extrair o melhor desse motor 1.5 com injeção direta, e com uma suspensão muito agradável. Como vocês viram, é uma suspensão mais macia, sim, mas existe essa ressalva dos pneus, que nessa medida 185/55 aro 16 são bem baixos e destoam um pouco dessa proposta mais familiar que o City tem. Mas ainda assim é um carro muito agradável de rodagem, por isso esse é o nosso primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é a segurança, o que também é algo muito importante em um carro familiar. Este carro ainda não foi avaliado pelo Latin NCAP, mas é um veículo moderno de boa estrutura, aparenta boa rigidez, o que indica boa resistência em caso de impactos, com 6 airbags, lembrando, dianteiros, laterais de cortina, e também o Honda Sensing, que é um pacote bem avançado de assistências à direção. Então, com piloto automático adaptativo, assistente de frenagem de emergência, assistente de farol alto, assistente de permanência e centragem em faixa. Então é um carro que, para quem preza pela segurança, realmente fica bem colocado nessa categoria. Alguns desses itens não são exclusivos, mas aqui esse pacote bem completo é um destaque nessa faixa de preço e também nessa categoria. O terceiro ponto positivo também é muito importante para um carro familiar, que é o espaço para as pernas aqui no banco traseiro. Como vocês viram, o espaço é muito bom, é um baita de um latifúndio, surpreende positivamente porque, afinal de contas, ele não tem o maior entre-eixos na categoria, mas essa disposição interna dos bancos, o packaging, né, a distribuição de espaço, favorece essa distância para os joelhos. Mas isso, inclusive, me leva para o primeiro ponto negativo do City, que, muito curiosamente, é bem relacionado com isso, que é o espaço para a cabeça no banco traseiro. Muito por conta desse packaging também e por conta dessa caída do teto, vocês viram que uma pessoa de estatura mediana como eu já tem um problema ali em termos de espaço para a cabeça. Óbvio que com este espaço para pernas é uma questão que você pode contornar, mas não deixa de ser um ponto de atenção aqui. Se você for mais alto, importante lembrar, vá ver o carro, senta na parte dianteira, senta na parte traseira, para você sentir se você se encaixa bem nele, o que inclusive me leva para o segundo ponto negativo, que é a ergonomia. Como vocês viram, bons bancos, bom espaço, comandos bem colocados, mas para um carro que tem regulagem telescópica do volante, eu fiquei negativamente surpreso em encontrar uma regulagem de distância mais curta do que o ideal. Então é importante, como eu disse aqui apresentando o carro, que você, interessado em um City, vá na concessionária, sente no carro, se encaixe e veja se você tem este mesmo problema do que eu. Então é algo que realmente surpreende negativamente para um carro moderno e com essa regulagem. Bem, este City Sedan Touring custa hoje, no comecinho de agosto, R$ 132.600.
130.900, que é o preço base Brasil dele, mais 1.700 desse belíssimo azul metálico. E por este valor, é um carro que eu recomendaria e faz sentido? Sim e não. Se você tem um City, gosta do City e quer evoluir dentro da família City, beleza, faz sentido. Se você tem um Fit e quer mais porta-malas, faz sentido. Se você já é um cliente Honda destes dois modelos, ou de um Civic de 8ª geração ou anterior, também é um carro que faz sentido. O problema é que, voltando lá na pergunta do começo do vídeo, este carro é capaz de substituir as versões de entrada intermediária do Civic imediatamente anterior, de 10ª geração? Não. Por mais que a Honda tenha lançado mão de ótimos recursos de assistência à direção, um motor mais moderno e, bem, um pacote bem convincente de maneira geral, a gente ainda está falando de um carro compacto. O que significa que o público que compra o carro médio, no caso o Civic, e gosta daquela sensação de carro médio, não vai encontrar aqui um carro que, mais uma vez, é um sedã compacto. Então esse é um veículo que fala para a mesma base de sempre da Honda, o que não é um problema. Afinal de contas, é um público que já conhece os pontos positivos da marca, do seu pós-venda, da sua facilidade de revenda e por isso está mais disposto a abrir a carteira para um carro que é mais simples em alguns detalhes. Mas não é um carro que vai trazer novas pessoas para a marca, não. Ao meu ver, esse papel vai continuar com o HR-V, que inclusive já começou a pré-venda aqui no Brasil, também com este motor 1.5 aspirado nas versões de entrada e motor 1.5 turbo nas versões topo de linha, né? Então, é um carro que faz sentido se você tem um City e gosta do City e quer ficar na Honda sem necessariamente crescer em padrão de rodagem, né? E bem, se você é esse tipo de consumidor, eu realmente não vejo muitos pontos negativos aqui que podem te demover da ideia de comprar um City. E assim encerramos a nossa avaliação do City Sedan Touring 2022. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas opiniões. Quem já é dono de Honda aí, experiências passadas com o City de 1ª e 2ª geração aqui no Brasil. E claro, a sua curtida nos ajuda muito. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On. Até lá!